Se tem duas coisas que costumam atrapalhar quem quer trabalhar com escrita no digital, é o seguinte: saber como começar e como conseguir os primeiros clientes. São as duas perguntas que mais me fazem assim. Então, nesse vídeo, eu vou te responder essas duas perguntas. E de uma maneira extremamente prática. Eu vou te dizer exatamente o que você precisa fazer para sair do zero e conseguir os teus primeiros clientes em até 30 dias, tá? Então fica aí para conferir que você vai gostar. Se você não me conhece ainda, eu sou Eduardo Corrêa e eu sou redator e copywriter desde 2017. E aqui no canal eu te mostro a maneira mais fácil, prática e rápida de você ganhar dinheiro escrevendo. Beleza? Então vamos lá para o conteúdo que eu separei aqui para você, que está bem legal. Olha só. Então esse é o tema do nosso vídeo, como conseguir os primeiros clientes começando do zero. Até o final desse vídeo eu vou te mostrar um planinho básico e prático que qualquer um pode fazer para você ter os primeiros clientes em 30 dias. Mesmo que hoje você não esteja fazendo nada ainda de escrita, tá? É só seguir o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Vamos lá. Qual é o primeiro passo, então, que você tem que fazer? É o que eu chamo de colocar o marketing na sua escrita. Você provavelmente gosta de escrever, por isso você está aqui, e deve escrever bem. Porque todo mundo que gosta de fazer alguma coisa faz aquilo ali relativamente bem, tá? E quando eu digo escrever bem, não quer dizer que seja um Machado de Assis, não, porque eu mesmo não sou. Mas é saber escrever um texto bacana, tipo elencar as ideias, organizar ali, argumentar direitinho e tal. Escrever uma redação, vamos dizer assim, lembrando da época da escola, né? Uma redação que tirava uma nota bacana nas aulas lá de português, beleza? Se você faz parte desse grupo, então você já tem meio caminho andado. Ou seja, você já sabe como criar textos bacanas. Provavelmente as pessoas já elogiam seus textos e tal, até talvez peçam para você escrever texto para elas. O que você precisa fazer agora para começar como redator? Só isso não basta. Você tem que entender como é que funciona esse âmbito aqui que a gente trabalha. Ou seja, como é que funciona o nosso trabalho, né? De redator, de copywriter e tal. E eu chamo isso de colocar o marketing na tua escrita. Que de maneira prática significa o quê? É você aprender a escrever os textos no formato da internet. Então aqui entra você entender como é que você escreve um artigo de blog, por exemplo, e o artigo de blog, para você, talvez você não saiba, né? Mas ele é uma das maiores ferramentas que as empresas ainda usam para atrair público pelo Google. Então hoje nós temos aí milhões de pessoas, eu, você inclusive, né? Pesquisando coisas no Google sobre o que a gente quer saber mais, sobre o que a gente quer comprar, sobre o que a gente quer contratar de serviço e tal. E as empresas, elas usam os sites e os blogs dela produzindo conteúdo escrito ali para atrair essas pessoas. Quando você pesquisa alguma coisa no Google, não aparece lá na primeira página vários links para você clicar? Você clica ali, você não vai para o site da empresa? Então, para aquele link aparecer ali, alguém, um redator provavelmente, escreveu um texto configurado em SEO, que está ali a sigla, né? Que são estratégias ou técnicas justamente para ranquear nessas primeiras páginas do Google. Alguém escreveu aquele texto e ele se posicionou ali para poder atrair você para aquele site. E esse texto, geralmente, ele vai te ajudar com suas dores, seus problemas, suas necessidades, seus desejos. E aí isso vai prender a tua atenção ali, vai fazer você virar um seguidor daquele blog ou daquela empresa, provavelmente. E aos pouquinhos você vai gostando daqueles conteúdos e tal, até que chega um momento que você percebe que aquela empresa pode ser a melhor solução para o que você quer resolver naquele momento, tá? Então isso significa você aprender a escrever artigos de blog. Uma outra serviço também, inclusive o artigo de blog é um dos serviços mais lucrativos para o redator. O outro é o post para o Instagram. Então hoje você vai ver no Instagram, tem muita gente que acha que o Instagram é uma rede baseada em imagem e vídeo, né? Beleza, mas se você olhar com calma ali, você vai ver que tem escrito em tudo quanto é canto. Então ali você pode fazer carrossel, você pode fazer history, você pode fazer roteiro para o pessoal gravar reels. Então eu tenho vários clientes, já tive vários clientes, em que eu fazia esses textos escritos pro Instagram. E aí ia para um designer fazer as imagens, trabalhar e tal, ou então o pessoal ia gravar vídeo, tá? Então isso também é um serviço muito buscado da gente. O terceiro é você aprender a fazer roteiro para o YouTube. Por quê? O YouTube, apesar de ser um canal de vídeos, tem muito pouca gente que naturalmente consegue sentar na frente da câmera e falar, produzir um conteúdo bacana ali. Então a grande maioria contrata redatores para escrever roteiros, ou seja, a gente põe lá num documento escrito tudo que a pessoa vai falar. Aí ela senta na frente da câmera, como eu estou aqui agora, e por trás tem um aparelhinho chamado teleprompter, onde vai passando esse texto, tá? E aí ela vai lendo o texto, olhando para a câmera, botando gestual e tal, botando o jeito dela, mas com isso ela consegue acelerar a produção de vídeos. Então hoje, roteiro para o YouTube
é um dos serviços que mais está crescendo a busca por redatores no mercado, tá bom? E-mails também é um outro serviço que a gente tem bastante procura aí, porque apesar de as pessoas acharem que e-mail morreu ou não serve para muita coisa, ou as pessoas não abrem muito e-mail, mas na verdade ele segue sendo uma ferramenta muito poderosa de marketing. Então, para você entender como colocar o marketing na sua escrita, é você entender como escrever textos nesses diferentes formatos, que cada formato desse tem as suas nuances, tem as suas estratégias, suas técnicas. Então, você escrever um artigo de blog, por exemplo, você pode, até nível de produção, né, de quantidade de texto, é diferente. Por exemplo, você vai ser contratado para uma empresa para escrever artigo de blog, você vai fazer em média 4 artigos no mês, 1 por semana, que é o mínimo aí recomendado para o Google começar a prestar atenção na empresa, né? Dar uma nota bacana para o site dela. Então, 4 artigos no mês. Se você é contratado para escrever para o Instagram da empresa, você já tem que escrever 20, 30 posts por mês. Então, olha a diferença, né? Roteiro para YouTube também. Geralmente as pessoas publicam 1 ou 2 vídeos por semana e tal, tá? E-mail, dependendo, pode ser 2, 3 por semana. Então, assim, tem a ver também com a produção do teu conteúdo, o formato dele. Você pensar, por exemplo, como é que eu trabalho a experiência do usuário nos meus textos, coisas que quando você escreve para você, você não pensa nisso, né? Porque você vai entregar para a pessoa ler ou você mesmo vai ler. Mas quando você escreve profissionalmente, você tem que pensar, esse texto aqui, ele tá bacana a pessoa ler? Principalmente se a pessoa pegar e ler no celular. E aí como é que eu configuro, por exemplo, o tamanho dos parágrafos, a minha comunicação, como é que eu atraio a pessoa para ler esse meu texto? E aí entra na segunda parte de colocar o marketing na tua escrita, que significa o quê? Você estudar o público-alvo das empresas. Então você tem que aprender a olhar para esse público e entender quais são os desejos, as necessidades, os problemas, os sonhos. Então, quando você, por exemplo, está ali zapeando no Instagram, né? Ou então pesquisando mesmo no Google sobre algo específico e aparece ali o resultado da tua pesquisa, o que te faz clicar em determinado link? Algo chamou a tua atenção naquele link em detrimento dos outros. Por quê? Porque aquele link, ele apontou para um desejo ou uma necessidade tua, ou um problema que você está vivendo nesse momento, que você quer resolver, de uma maneira que te atraiu. E ele se destacou sobre os outros. E aí você clicou. E aí quando você vai para o artigo e você vai ler, se aquele artigo estiver bem escrito, ele prende tua atenção e você lê ele inteiro. E aí ele vai te ajudar a entender melhor aquilo que você está buscando. Essa é a essência do nosso trabalho, né? A gente produz textos para ajudar as pessoas a entender melhor os desejos, necessidades, problemas. Lógico que isso tudo está relacionado com a empresa que nos contratou, porque a gente, lá na ponta, a empresa quer vender, né? Nós somos profissionais que ajudamos a empresa a vender mais, a aumentar o faturamento dela. A gente vai ajudando a pessoa com os conteúdos, vamos ampliando a consciência dela sobre aquilo que ela está querendo saber mais, vamos amadurecendo na cabeça dela a imagem da empresa, da solução e tal. No momento ela tá até chegar um momento, né, que ela está pronta para comprar. E aí ela compra. Então a gente é responsável por ajudar a empresa a aumentar o faturamento. Por isso que o nosso trabalho é valorizado. Por isso que nós somos profissionais essenciais, né? O redator, o copywriter, é essencial para qualquer empresa ou profissional liberal que quer vender produto ou serviço na internet. Ok? Então essa primeira parte é você entender como é que você coloca esse marketing na sua escrita. Você precisa aprender isso. Ok? E aí é por isso que não adianta só, muita gente acha que, adianta, eu já sei escrever bem, vou tacar redator no LinkedIn e vou começar a procurar cliente. Não vai dar certo. Porque você não sabe, por mais que você escreva bem, você não sabe como colocar o marketing na tua escrita, percebe? Você não vai trazer resultado. Você não sabe como atrair o público-alvo da empresa, tá? Então isso é o primeiro passo, é você aprender isso. E não é difícil, tá? Não é difícil. O que eu estou te dizendo aqui é o direcionamento, é o que você precisa fazer, tá? Primeiro passo, então você aprende o formato dos textos, como é que funciona isso, estudar o público-alvo da empresa e tal. Com isso, você já está pronto para procurar cliente, mas antes tem que passar por essa parte. E aí essa parte aqui também é interessante, que eu costumo sugerir, você escolher um segmento de mercado para atuar, tá? Por quê? Porque fica mais fácil se você escolher um segmento, por exemplo, relacionado à tua formação. Eu sou meteorologista, se eu fosse começar hoje, eu ia procurar empresas de consultoria ambiental, empresas de meteorologia, empresas de geração de energia, porque é um público que eu já conheço da minha época de meteorologista, quando eu trabalhava profissionalmente nessa área. Então eu me sinto mais à vontade conversando com eles porque eu vou debater temas que eu domino. E eu vou escrever sobre esses temas. Vai ser muito mais fácil escrever sobre eles. Então hoje, por exemplo, se é da área de educação, se é da área da saúde, se é da área de TI,
É muito mais fácil você pegar e escolher escrever para empresas do mesmo segmento da tua formação. Vai deixar tudo mais fácil. Então isso é uma coisa para acelerar esse aprendizado que eu estou te passando aqui. Uma segunda dica é você pegar desses serviços aqui, ó, todos que eu mostrei para você, escolhe um para começar. Porque você olha para tudo isso daqui, como eu falei, cada um tem sua formatação, suas nuances, suas estratégias. E você tentar aprender tudo de uma vez só pode complicar, te desmotivar, de repente você acha que vai ser muito difícil e tal. Não é difícil, mas é muita coisa nova ao mesmo tempo, percebe? Então, a minha sugestão é, escolhe um. Escolhe um que você queira começar por ele, aprende, põe em prática, e aí depois você escolhe outro, repete o processo, e assim você vai montando o teu portfólio de serviço. Eu costumo sugerir artigo de blog, porque tem muita demanda no mercado, tá? Quem gosta de escrever, geralmente gosta de escrever textos maiores e tal, dá mais prazer a gente escrever assim. Então eu costumo sugerir artigo de blog, mas fica à vontade para você escolher qualquer um, ok? Muito bem. Já fez isso, aprendeu o formato do texto, botou o marketing na tua escrita, né? Aprendeu como fazer isso, agora a gente vai para o segundo passo, conseguir os primeiros clientes, tá? Então percebe que assim, não é complicado, é simples e prático. Você aprendeu como escrever determinado formato, entendeu como é que funciona aquilo ali, bora conseguir os primeiros clientes. E como é que você consegue esses clientes? Tem N fontes de clientes hoje no mercado, umas melhores, outras piores, não tem perfeito, tá? Não tem perfeito, todas têm vantagens e desvantagens. Eu vou te dizer aqui quais as que eu acho que funciona melhor para quem está começando do zero, Você vai ver, por exemplo, se você está pesquisando aí, você vai ver, por exemplo, plataforma de freelancer, você pode procurar vaga no LinkedIn e tal, e são boas opções para você começar a ter essa experiência de procurar trabalho, tá? Mas o problema da plataforma de freelancer é que a concorrência está muito grande lá dentro e as vagas no LinkedIn geralmente pedem formação na área. Então, se você não é jornalista, formado em comunicação e letras ou alguma área afim, pode ter dificuldade para conseguir alguma vaga lá. E as vagas também são mais fixas, não são tanto para freelancer. O que eu estou falando aqui é como você pode começar como freelancer, que, na minha opinião, é onde você tem mais liberdade e você pode ganhar mais dinheiro. Beleza? Muito bem. Então, o que eu sugiro para você começar para conseguir os primeiros clientes? Primeiro, indicação. Pode parecer óbvio, né? Mas eu conheço muita gente que começa a estudar para ser redator, aprende a fazer lá o artigo de blog, post para Instagram, aprende a parte do marketing na escrita, como eu falei inicialmente, e não fala para ninguém. Fica tentando só pela internet alguma maneira de conseguir cliente. Gente, quem está no teu redor, tua rede de conhecimentos, né? Amigo, parente, conhecido, até a galera do teu próprio trabalho de hoje, eles são a melhor fonte dos primeiros clientes que você pode ter. Por quê? Primeiro porque eles te conhecem, eles confiam em você, que é a base para indicar qualquer coisa, é a confiança, né? A gente só confia alguém, a gente só indica alguém que a gente confia. Então eles já te conhecem. E mesmo que você esteja começando numa área nova, ou seja, estou começando uma atividade profissional nova, mas eles sabem quem você é. Eles conhecem a pessoa e o profissional que você é. Sabe que você é sério, que você não vai dar golpe em ninguém, né? Que você vai entregar um serviço bacana. Enfim, eles têm confiança em te indicar. Então você pega e chega para quem você conhece e fala, gente, seguinte, eu agora sou redator. Estou começando a trabalhar escrevendo para as empresas, para a internet. E aí, se você souber alguém aí que está precisando, você me indica. E você pode falar, inclusive assim, ó, se você tiver um amigo empreendedor, se você tiver alguém que tem um negócio físico, se você tiver algum profissional liberal que você conhece, tipo advogado, médico, dentista, enfim, vê aí quem que você conhece, porque todo mundo precisa de produção de conteúdo. Todo mundo hoje, tá? Então você pode chegar para a tua família e pedir para eles verem aí quem que eles conhecem, que tem um negócio, né? E pedir para eles indicar. Eles te indicam e aí você já chega com esse aval de confiança de alguém que foi indicado. E aí você vai trocar ideia com essa pessoa e assim, você não vai mentir. Você vai falar com ela, olha, eu estou começando agora, eu não tenho experiência na produção de conteúdo, mas eu tenho experiência nessa área aqui que você atua. Se você escolher lá um segmento relacionado à tua área de formação, né? Então você vai estar conversando com ele, mostrando que você já tem experiência naquela área. E aí eu posso te ajudar a produzir conteúdos para o Instagram ou para artigo de blog. Aí você vai ver antes o que a pessoa faz, né? Dá uma olhadinha e aí você vai pegar e oferecer isso para ela. E aí você vai trocar uma ideia com a pessoa e ver. Eu vou te falar,
Tem muito aluno meu que faz essa dica aqui e quando ele conversa com essa pessoa, a pessoa fala assim para ela: caraca, eu estava exatamente esperando alguém para me ajudar com isso. Eu estou exatamente precisando de alguém para me ajudar com isso. E olha que maravilha, né? Aí juntou a fome com a vontade de comer. Então o primeiro passo é esse, cara. Divulga para todo mundo. Todo mundo que você conhece. Ó, agora eu sou redator. Coloca no LinkedIn, tá? Coloca no teu Instagram e tal, mas divulga para quem te conhece, ok? Você vai ver que as indicações vão começar a aparecer. Depois, junto com isso, né, em paralelo, você pode procurar empresas que precisam do teu serviço. Como é que você faz isso? Tem duas maneiras de você fazer isso. Primeiro, negócio físico. Pensa comigo. Durante a semana, em quantos locais você vai para resolver suas coisas? Padaria, bar, restaurante, academia, livraria, enfim. Quantos negócios físicos você entra toda semana? Sabia que cada negócio físico desse é uma oportunidade para você oferecer o seu serviço? Por quê? Porque todos precisam. Minimamente todos têm um Instagram. E aí você pode chegar lá, principalmente se você já conhece alguém de lá, pedir para conversar com o gerente ou com o dono e aí trocar essa ideia. Olha, antes você dá uma olhadinha, né, no Instagram da pessoa, da empresa e tal, vê lá e eu aposto com você, de cada 10 que você fizer isso, no mínimo 7 ou 8 vão estar com o Instagram atrasado, tá? Não vai estar atualizado, porque eles não tem tempo para isso, não tem tempo. E aí você pega e fala, ó, eu vi aqui teu Instagram, vi que está atrasado, acho que talvez você não esteja aí conseguindo produzir conteúdo, porque por causa da correria aqui do teu dia a dia, né? Vamos sentar para conversar, porque eu posso te ajudar com isso? É simples assim, a pessoa pode dizer sim, pode dizer não, e faz parte, tá? Se ela disser não, você parte pro próximo. E é assim que funciona. E aí você pega nesses negócios físicos e aí você já começa a ter os teus primeiros clientes, ok? Então isso é uma coisa uma história que eu costumo contar é quando eu fui passar férias em Friburgo, na minha cidade natal, e eu queria malhar, que eu ia ficar lá durante um mês, né? E eu fui pesquisar as academias. Eu fiz exatamente isso que eu falei, só que eu não queria vender, né? Eu queria malhar. Mas eu pesquisei as academias lá mais próximas e das 10 academias que eu pesquisei, 8 estavam com o Instagram desatualizado. Então, se eu estivesse procurando cliente naquela época, eu já poderia ter emplacado ali, 1 ou 2 no mínimo, com certeza eu ia conseguir emplacar, tá? Então é real, isso é uma oportunidade real. Faz o teste, você não precisa nem falar com ninguém. Só pensa, quais são os estabelecimentos comerciais em que eu costumo ir semanalmente? E entra no Instagram deles. Eu duvido que de 10, uns 7, 8 não vão estar atrasados, tá bom? Faz o teste que você vai ver. Depois comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá? E aí, outra fonte de cliente que você pode fazer também paralelo é a internet, né? E aí você vai procurar empresas que precisam do teu trabalho na internet. Como é que você faz isso? Muito simples. Você vai no Google, digita lá as empresas do segmento que você quer, por exemplo, eu sou da área de RH, então põe lá, empresa de RH. Eu sou da área sou engenheiro civil, põe lá, construção civil, arquitetura. Eu sou meteorologista, põe lá, empresa de meteorologia. E aí eu entro em cada site que vai aparecer para mim ali. E aí eu vou no site e vejo o blog, aí no caso estou no Google, né? É mais lógico você procurar o blog da empresa para ver se ela está precisando de artigo e tal. Você vai no blog e vê lá. Aí o blog, você vai ver se ele está atualizado, se tem blog, né, e tal. Você pode fazer o mesmo movimento para o Instagram. Todas essas empresas você pega e vai no Instagram delas e vê quem está atrasado e tal. E aí você entra no LinkedIn, que é mais fácil, ou no próprio Instagram da empresa, manda uma mensagenzinha falando, olha, eu vi aqui que você está com a produção de conteúdo um pouco atrasada e tal, talvez na correria você não está conseguindo atualizar, e de repente eu consigo te ajudar. Vamos trocar uma ideia? Vamos conversar? Eu estou falando aqui, né? Estou dando tô te dando um exemplo. Tu não vai falar exatamente como eu estou falando aqui. Adequa ao seu jeito, né? A sua comunicação. Tem que ser natural, tá? Mas eu estou falando de uma maneira para você ilustrar. E aí você manda a mensagem e vê se a pessoa vai responder e tal. E aí respondendo, você começa a conversar ali para fechar o teu serviço, tá bom? Você percebe que é simples assim, gente, tá? Não tem mistério. Não tem mistério. Não tem mistério. E aí, como é que você faz, então? Vou te passar aqui um planinho básico que qualquer um pode fazer para você conquistar até 5 clientes em 30 dias. É muito simples, é muito simples. Pega isso que eu falei agora, tanto da indicação quanto dos negócios físicos e da internet, e tira durante um mês. Você tira 1 horinha por dia, tá? Só isso, só 1 horinha por dia. Se você não conseguir 1 horinha, tira meia hora pelo menos e faz isso que eu te falei aqui. Aplica isso que eu te falei aqui, tá? Todo dia, meia horinha. Primeiro, você
faz uma lista de quem você conhece, tá? Do teu círculo, né? Faz uma lista e aí você vai conversar, manda mensagem para todo mundo, conversa com todo mundo e tal, e vê se eles conhecem alguém, se eles não conhecem. Se eles conhecerem, você põe nessa lista, anota lá o nome da empresa e tal, direitinho, ou o nome da pessoa para você procurar a empresa, põe um Instagram, faz uma planilha se você gostar, ou faz uma lista no documento, não tem problema, tá? Vai fazendo isso, depois pega os negócios aí físicos que você vai no teu dia a dia, faz uma lista deles, vai no Instagram de cada um e tal. Você consegue fazer isso em 30 dias? Você consegue fazer isso tranquilamente meia hora por dia, tranquilamente. E aí você entra em contato com essa galera, tá? E em 30 dias você vai ter conseguido de 1 a 5 clientes. Faz esse teste. Só tem uma maneira de você descobrir se dá certo ou não. É ou não é? Fazendo o teste, tá? Então, faça esse teste. Eu passei isso uma vez para um aluno meu e ele queria algo assim, extremamente segmentado. Ele gostava muito de música, né? De música, ele era músico, ele era professor de música e ele queria trabalhar com lojas assim que trabalhavam nesse segmento de música. E no bairro onde ele estava lá em São Paulo, tinham duas lojas que vendiam disco de vinil. E ele foi lá conversar com os donos. Eram 2 ou 3, não lembro. E das que ele conversou, ele fechou um para escrever artigo de blog para a empresa. Assim, simples assim, gente, tá? Simples assim. Então faz o teste, depois vem me contar aqui que eu vou gostar de saber, tá? E aí, se você quiser um jeito mais fácil, rápido e prático de começar, né, pegar isso tudo que eu falei aqui e acelerar esse processo, eu tenho um curso, que é o curso que eu indico para quem está do zero aí, tá? Que é o curso de como ganhar dinheiro escrevendo para empresas. E eu ensino nesse curso como você cria artigos de blog para essas empresas. Lembra que eu falei que eu sugiro artigo de blog como o primeiro serviço para você começar? Então, nesse curso você aprende do zero a criar artigo de blog até a revisão final e ainda te ensina a usar o ChatGPT para acelerar essa produção. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo para você e nesse link tem uma aula onde eu mostro tudo isso que eu falei aqui para você, não nesse vídeo, né? Eu mostro como é que está o mercado de blogs, por que as empresas precisam, como que você pode começar a entrar nesse mercado, como você pode estruturar um artigo de blog do jeito que as empresas precisam, tá? Como você pode, então, já entrar nesse mercado. Ou seja, essa aula é como se fosse um acelerômetro de tudo que eu mostrei aqui para você. Se você quiser, o link está aqui embaixo e você vai lá que você vai gostar. Se você gostou desse vídeo também, dá uma curtida e se tiver algum comentário ou quiser minha ajuda extra, me procura, Eduardo B. Corrêa, você me acha em qualquer lugar, Instagram, LinkedIn e tal, vai lá, me manda mensagem que a gente troca uma ideia, beleza? E então, eu vou ficando por aqui, espero que realmente você tenha gostado e que esse vídeo te ajude e a gente se vê no próximo vídeo.